O MCA Notícias já está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Os dois jovens que estavam desaparecidos após um acidente na madrugada de domingo em Gaspar, Vale do Itajaí, foram encontrados no início desta semana. Nesta segunda e terça, os garotos de 17 e 19 anos foram achados no rio Itajaí-Açu, em Navegantes. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde foram identificados pelas famílias. Além deles, um adolescente de 16 anos também morreu. O acidente aconteceu no Ribeirão Gaspar Grande, por volta das 2 horas da manhã de domingo. Conforme os socorristas, o automóvel em que as vítimas estavam seguia na Avenida das Comunidades em alta velocidade. Invadiu a pista contrária, colidiu contra outro carro e, com o impacto, o carro que estavam os jovens foi arremessado para dentro do manancial. Ontem, Tiago Alves Leite, de 17 anos, foi encontrado próximo a um estaleiro, no bairro São Domingos. Ele estava sentado no banco do passageiro da frente, segundo os bombeiros. O motorista Cleverson Narciso Fernandes, de 19 anos, foi encontrado no mesmo rio entre Itajaí e Navegantes, no início da manhã desta terça-feira. Ambos foram avistados boiando. Segundo o Corpo de Bombeiros de Gaspar, o passageiro que estava sentado no banco de trás, Lucas Bellini da Silva, de 16 anos, foi encontrado ainda no domingo. O corpo estava preso às ferragens do veículo. Diante de 500 jornalistas e de todos os membros do governo francês reunidos em um grande salão do Palácio Presidencial do Élysée, o presidente François Hollande reconheceu nesta terça-feira que está atravessando um momento doloroso em seu relacionamento com a jornalista Valérie. Na entrevista coletiva, o líder se focou nas perspectivas econômicas do país antes de responder às questões relativas a um suposto affaire. Ele tentou evitar, mas não conseguiu. O presidente francês François Hollande teve de comentar nesta terça-feira sobre um romance secreto que estaria tendo com uma atriz. Em sua terceira coletiva de imprensa como dirigente, Hollande dedicou meia hora para assuntos econômicos. Mas, na hora das perguntas, os jornalistas foram direto ao ponto. Valérie Trierweiler segue ou não sendo a primeira-dama da França? Je comprends votre question. Entendo a sua pergunta e estou certo de que entenderá minha resposta. Todo mundo pode atravessar provações em sua vida pessoal. Dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Em nosso caso, são momentos dolorosos, mas tem um princípio que é: assuntos privados devem ser resolvidos em privado. C'est que les affaires privées se traitent en privé. O presidente se recusou a dizer se ainda vivia com a companheira e prometeu esclarecer a situação antes da visita aos Estados Unidos em 11 de fevereiro, onde estaria acompanhado por Trierweiler. Hollande expressou sua indignação total pela publicação na sexta-feira passada de um artigo sobre sua vida pessoal, mas afirmou que não irá processar a revista Closer. O dirigente francês se esforçou para concentrar o pronunciamento na ação econômica do governo socialista. O escândalo de infidelidade chega em um momento de baixa popularidade para o líder, devido à crise financeira e o alto desemprego na França. Segundo uma pesquisa publicada nesta terça-feira, apenas 28% dos franceses têm uma boa opinião sobre Hollande. E os colégios eleitorais voltaram a abrir nesta quarta-feira no Egito para o último dia de votação do referendo sobre a nova Constituição. Na terça-feira, pelo menos 9 pessoas foram mortas em confrontos entre partidários do presidente deposto Mohamed Morsi e policiais. Os egípcios foram às urnas nesta quarta-feira no último dia de votação do referendo sobre a nova Constituição do país. Analistas projetam que os eleitores vão aprovar o texto. Se isso ocorrer, o novo marco legal vai substituir a Constituição redigida durante a presidência de Mohamed Morsi, deposto em julho do ano passado. O projeto que está sendo votado aumenta os poderes do Exército. O governo egípcio espera que um amplo apoio à nova Constituição sirva para reforçar sua questionada autoridade. Já o vice-primeiro-ministro e comandante do Exército, Abdel Fattah al-Sisi, encara o referendo como um indicador de sua popularidade. O militar pretende se candidatar às eleições presidenciais. Em alguns locais de votação houve violência. De acordo com as autoridades, pelo menos 9 pessoas morreram em confrontos nos arredores do Cairo entre partidários de Morsi, grupos opositores e a polícia. Além disso, 250 pessoas foram detidas, entre elas membros do movimento religioso Irmandade Muçulmana.
E o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu ao Congresso que dê uma oportunidade à diplomacia na questão do programa nuclear iraniano. Os legisladores americanos ameaçam aprovar novas sanções contra Teherã. O presidente americano Barack Obama recebeu na Casa Branca o colega espanhol Mariano Rajoy. O dirigente europeu afirmou que as explicações dos Estados Unidos sobre as operações de espionagem da Agência de Segurança Nacional foram satisfatórias. Ano passado, o ex-agente de inteligência Edward Snowden divulgou que a agência espionou Rajoy e outros líderes europeus. Mas o assunto que dominou o encontro foi o Irã. Obama pediu ao Congresso americano que dê uma oportunidade à diplomacia na questão do programa nuclear iraniano. Os legisladores americanos ameaçam aprovar novas sanções contra Teherã. Minha preferência é pela paz e a diplomacia. Por isso, já enviei uma mensagem ao Congresso de que agora não é hora de impor novas sanções. Agora é hora de permitir que os diplomatas e especialistas façam o trabalho. Seremos capazes de monitorar e verificar se o acordo provisório está sendo cumprido. Se não estiver, vamos responder. No último fim de semana, Teherã e Washington anunciaram que um acordo firmado ano passado será aplicado a partir de 20 de janeiro. O plano prevê que não haverá mais sanções contra o Irã por 6 meses. Durante esse período, o país do Oriente Médio aceitou paralisar o programa nuclear, enquanto se busca um acordo mais amplo. A comunidade internacional suspeita que o objetivo do Irã seja construir armas atômicas. O governo de Teherã nega. E a imprensa dos Estados Unidos revelou que a casa do astro Justin Bieber, na Califórnia, foi vasculhada nesta terça-feira pela polícia, depois de um vizinho chamar as autoridades por causa de uma ovada na fachada dele. A polícia dos Estados Unidos realizou nesta terça-feira uma operação de busca na casa do cantor teen Justin Bieber, em Calabasas, na Califórnia. There's these two houses right here, and I wonder if one was the recipient of the eggs. Segundo a imprensa americana, a intervenção teria sido iniciada depois de o astro ter atacado a casa do vizinho com ovos. Os agentes executaram um mandado para encontrar evidências ou até mesmo um vídeo da ovada. O que teria começado com uma brincadeira acabou bem sério. Um amigo próximo de Bieber, que estava na casa, acabou preso por posse de drogas. E o governo federal do México anunciou que vai assumir o controle da segurança de Michoacán. O estado virou palco de combates entre narcotraficantes e civis armados, que criaram milícias para se defender. Os civis armados de Michoacán se mostraram divididos depois do envio de homens dos serviços de segurança para o estado no oeste do México. 11 helicópteros e 70 agentes de ação e do Ministério Público Federal foram mobilizados na noite de segunda-feira, por tempo indefinido, em meio ao anúncio do governo de que vai assumir a segurança na região. A medida foi tomada após o início de uma ofensiva dos civis armados organizados em milícias de autodefesa contra o cartel do narcotráfico Os Cavaleiros Templários. Com o objetivo de recuperar 113 municípios, os grupos surgiram em várias localidades de Michoacán no começo de 2013, sob argumento de combater traficantes acusados de assassinar, sequestrar e extorquir a população impunemente há anos. O governo mexicano recebeu críticas por não ter freado o avanço das milícias de autodefesa. Surgiram até versões de que as autoridades protegem o líder do movimento. E você vai ver a seguir, motoristas que receberam multas na rodovia Oswaldo Reis estão recorrendo da penalidade por conta de um erro no endereço. E você vai ver ainda hoje, caos para estacionar em Balneário Camboriú. A situação ficou ainda mais crítica nesta temporada depois que as vagas na Avenida Atlântica foram substituídas por ciclofaixas. Os detalhes em instantes.